Entretanto, o que eu queria pedir aqui hoje? Eu queria mesmo aproveitar esta oportunidade neste programa, que é de maior audiência, quando se trata de assuntos evangélicos, apelar sobretudo aos promotores. Minha mensagem vai mesmo para a LS Produções, também ao Gospel. Eixe, peço perdão pelos anúncios que eu fiz aqui. Não, sem nenhum problema, pode citar, sem nenhum problema. Tá, obrigado. Então eu queria mesmo falar sobre. Eu queria apelar para a LS Produções, também apelar para Gospel Maungo, assim como tantos outros, aqueles que estão por vir neste universo evangélico, que trabalham para a construção deste ramo. Uma coisa bonita, nós temos reparado que há muita inclusão agora de todas as classes, quer pastores, quer músicos, quer apresentadores, mas há um vazio quando se trata dos comentadores de televisão evangélicos. Então eu quero aproveitar essa oportunidade em nome de todos os comentadores para também fazer essa apelação, que também os comentadores evangélicos também começassem a ser inclusos nestes programas. Porque os comentadores também, eles em antena, eles se apresentam como professores, eles trazem um certo tipo de ensino. Então, os promotores desses trabalhos todos que vêm organizando, quanto conferências, evangelismo e tantos outros programas são feitos, eles vão selecionar aqueles que melhor se identificam, porque aqui cada um tem a sua opinião, mas quero crer que cada organização também tem sua doutrina. Então vão selecionando aqueles que melhor acham que podem enquadrar e convidem para começarem também a trabalhar. Porque isso não é somente aqui em Moçambique, não é? Nós temos visto isso também do lado de fora, digo, por exemplo, até mesmo Brasil, Estados Unidos da América, Inglaterra, nós temos visto também uma inclusão dos comentadores evangélicos. Então eu queremos fazer este pedido e que estou a aproveitar esse programa de grande audiência evangélico para que essa mensagem chegue. E creio que também que o Massango irá ajudar aqui a expandir esta mensagem. E obrigado. Líder, na sua ótica, há uma necessidade de se ter uma categoria dos comentadores evangélicos, por exemplo, nos aordes evangélicos. Há essa necessidade, mas antes de responder essa questão, nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da Star Times, a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook. Podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje, que é um tema pertinente e atual. Será que hoje em dia ainda existem santos? Há santos hoje em dia? Hoje em dia, nós vamos responder essa questão. Acredito que os nossos comentadores irão trazer uma resposta pertinente em torno do tema de hoje. Volto ainda com o líder Ramon Lee. Líder, é da opinião de que deve-se criar, por exemplo, uma categoria nos aortes onde encontramos lá os melhores comentadores evangélicos? Bom, isso pode parecer um clichê ou uma exigência, talvez, um bocadinho ambiciosa. Mas eu acredito que, uma vez que a inclusão geral de todas as plataformas evangélicas, eu quero crer que não seria negativo começar a se incluir também comentadores evangélicos, porque todos trabalham para a edificação do evangelho. Pela mesma categoria como nós temos este programa, que eu considero este programa o programa mãe, que trouxe a exceção da valorização dos comentadores, assim como programas evangélicos. Porque até 3 anos atrás, se não for 4 anos atrás, nós não temos programas que valorizassem muito os pastores, comentadores, professores. Nós temos comentadores políticos, sociais e ativistas, etc. Mas nós não temos evangélicos. E este programa, por sua vez, ele trouxe essa exceção destes assuntos. Então, também seria logo necessário, ainda neste programa também, que na essência também os comentadores evangélicos. Olha, para mim, é lícito, também estão aqui os meus irmãos, vão me ajudar aqui a analisar este fundamento, mas eu em particular também estou a favor disso, que poderia se começar isso. Se o mundo não faz que Moçambique seja o primeiro, sobretudo que deste programa em relação com outros que estão a trabalhar para a formatação deste trabalho, que considerem este fato. Eu acho útil. Obrigado, líder Ramon Lee. Acredito que a mensagem chegou, eles acompanham o nosso programa. Passo agora para o apóstolo Carlos. Apóstolo, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Se tiver um ponto prévio, é o momento de apresentar o seu ponto prévio antes de avançarmos para o nosso tema central. Muito obrigado, Mação. Agradeço a Deus por esta oportunidade que foi concedida. Dizer que estou muito feliz e estou muito feliz por te ver também. É uma bênção, grande homem de Deus. Que Deus continue a te usar. Amém. Que Deus continue a derramar a sua sabedoria na sua vida. Força, Deus é fiel e maravilhoso. E dizer que
Estamos num momento muito difícil, mas vamos lutar. Deus é bom, é fiel. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos grandes coisas vão acontecer. Estamos a viver um momento muito difícil no Evangelho, porque naquilo que eu pude perceber, hoje em dia cada um puxa para o seu lado. O que o homem de Deus estava a dizer é que é verdade. Hoje em dia, cada homem de Deus tem a sua forma de perceber a palavra de Deus. Mas eu acredito que a palavra sim é a mesma, nós devemos andar segundo a palavra de Deus. E dizer que nós devemos olhar para Deus como a nossa salvação, não olhar para o homem como a salvação. E devemos ser muito responsáveis nas coisas de Deus. Devemos levar coisas de Deus mesmo, de verdade, em espírito, em verdade. E dizer que vamos continuar a falar de Deus, vamos continuar a servir a Deus, porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Apóstolo, na sua opinião, hoje em dia, será que se leva as coisas de Deus a sério? Será que se adora Deus em espírito, em verdade e entendimento? Massango, não posso afirmar que se busca Deus em espírito e em verdade. Porque hoje em dia nas igrejas temos buscado mais poder de Deus, não a salvação de Deus. Então, quando a igreja olha somente no poder de Deus, quer dizer que nós não estamos a pregar Jesus Cristo de Nazaré. Se nós olharmos para o teatro da igreja de hoje, os homens de Deus hoje em dia estão preocupados nos milagres de Deus. Não estão preocupados em falar de Deus. Não estão preocupados em falar da salvação. Então, para dizer que o Evangelho também está a sofrer certas coisas por causa de homens de Deus. Então, a culpa é dos homens de Deus? A culpa é dos homens de Deus. Porque os homens de Deus são um espelho. Quando nós olhamos para um homem de Deus, nós olhamos como um espelho na nação. Por exemplo, aqui temos o apóstolo Lourenço Luiz Fol, temos o apóstolo Norcutano. Quando nós olhamos para esses apóstolos, olhamos uma esperança de que um dia também podemos chegar naquele nível. Mas há um processo que nós devemos entender para chegar até aquele lugar. Então, o que acontece hoje em dia? Os homens de Deus procuram se mostrar que Deus usa mais que outro homem de Deus, que isso é complicado. Mas esse ponto que está a levantar tem a ver com nós jovens emergentes, ou com os mais velhos? Acredito que essa nova geração está com este problema. Então, nós é que somos problemáticos. Essa nova geração está com um problema. Grande problema, Massango. Quer fazer milagres. Milagres, cura, demonstração de poder. Massango, tu entras numa igreja hoje em dia, has de ver que todos os crentes estão a orar em línguas estranhas. Eu procuro saber, será que é o dom do Espírito Santo que está a operar naquele lugar? O Espírito Santo desceu naquela igreja. Mação, descer a toda a igreja ela a orar em línguas estranhas. Se a Bíblia diz que nos últimos tempos o Senhor derramará do seu Espírito Santo. Está bem, derramará o seu Espírito Santo. Eu quero saber quem está a discernir aquelas línguas que estão a orar naquele lugar. O pastor. Massango, deixa-te dizer uma coisa. Eu não vou te esconder. Os homens de Deus em Moçambique precisam ganhar maturidade. Maturidade de verdade. Eu olho para um homem de Deus que me inspiro muito nele. Estou a falar do pastor Maposse. Grande homem de Deus. A mensagem que um homem de Deus traz tem que ser uma mensagem que vem para libertar o povo. A libertação é o quê? Não é somente libertação de demônios, libertação psicológica da pessoa, a mente da pessoa. A pessoa entender que existe a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas tu hoje, se pegas um crente e pergunta, o que tu vais fazer na igreja? Não, eu somente quero aquela parte da profecia. Estás a entender? Então, quer dizer que o povo de Deus foi corrompido. O povo de Deus foi contaminado por causa de quê? Por causa de homens de Deus que somente vêm com a teologia da prosperidade e teologia da profecia. E como voltar ao primeiro amor para passarmos para o profeta? Temos que olhar para Jesus Cristo. Temos que voltar a olhar para Jesus, dizer que Jesus perdoa os nossos pecados. Estamos aqui para seguir novamente com a sua obra. Obrigado, apóstolo Carlos. Passo agora para o profeta Michel Pensador. Homem de Deus, saudações. Seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Se tiver um ponto breve, é o momento de apresentar o seu ponto breve antes de passarmos para o nosso tema central. Uau, muito obrigado. Saudação a todos os telespectadores
que estão agora a nos acompanhar neste abençoado programa Diálogo da TTV. Saudação também o teu filósofo Massango pelo convite. Eu digo muito obrigado. Para todos que estão a nos acompanhar, este é o melhor programa. Agradeço a Deus, como o líder estava a dizer, que era tão difícil encontrar um programa que pode estimular o Evangelho. Então, falando dos pontos prévios, eu vou, de acordo com o que eu ouvi, com o irmão a dizer que agora as pessoas vão para milagre, para profecia e para poder. Então, eu não vou fugir muito do poder. O poder é necessário, porque os milagres, eles existem para convencer a pessoa. E o Espírito Santo é que converte. O poder vem para convencer a pessoa. Porque o poder, qual é a função do poder? Quando a gente demonstramos o poder. Eu tenho assistido, acompanhado vários homens de Deus, e eu tenho apreciado a eles o trabalho que têm feito. Mas há uma coisa que tem faltado nessas atividades espirituais, é colocar o poder de Deus como algo que vem o quê? Convencer a pessoa. Porque há pessoas que para acreditar a Cristo é muito difícil. Então eles devem ser demonstrados, devem ver algo. Há necessidade de se demonstrar o poder, de se fazer milagre para a pessoa acreditar. O milagre foi feito para aqueles que dificilmente acreditam na palavra, acreditam no Evangelho, dificilmente eles recebem a Cristo, onde eles são demonstrados o poder e dizem, uau, afinal. Então, se a gente demonstra o poder, nós apóstolos, profetas, temos que fazer de tudo para o quê? É colocar Cristo dentro disto. Afinal, deve admirar a Cristo por meio ou por intermédio daquilo que está acontecendo naquele lugar. A profecia em si. Profecia não é para convencer que eu sou profeta. Profecia não. Profecia é para fazer com que aquela pessoa converta. Aquela pessoa possa... Olha, deixa eu te dizer uma coisa, Massango. Dizer que não podemos demonstrar poder não é verdade. Porque Paulo ele diz que o meu evangelho não consiste em palavras persuasivas, mas é demonstração de poder. O poder o que faz? O poder quando toca a pessoa e coloca a pessoa no hipnose. É como o Espírito Santo. Quando alguém recebe o Espírito Santo, não entra na fase do hipnose. Hipnose é o quê? Hipnose é você esquecer realmente as coisas carnais, esquecer, quer dizer, você esquecer o que você está a ver com olhos físicos, você esquecer o que você está a ouvir com ouvidos físicos. Oh meu Deus, pensador. Então, quer dizer que um homem de Deus deve demonstrar poder, deve fazer milagres. O homem de Deus, ele é dado o pacote completo. Existem homens, porque cada um é dado o seu dom. Há homens de Deus que operam milagres, que curam, libertam. Então, eles não podem dizer que eu quero... Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu estava a falar na igreja. Quando um crente diz, eu quero só ouvir palavra. Se você entrar no livro de João, capítulo 1, diz assim, no começo do princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era quem? Era o próprio Deus. E a palavra fez-se carne. Então, quando alguém ouve a palavra, depois deve ver o que ele ouviu. Ele deve ver o que ele ouviu. Quando você diz Jesus cura, Jesus liberta, venha beber das fontes das águas vivas, então a pessoa deve perceber, na verdade, que eu já estou em Deus. Eu já estou em Cristo. Professor, não concorda com o pensamento do apóstolo? Eu concordo do pensamento dele, mas eu estava a acrescentar que o poder é necessário. Porque quando alguém é tocado pelo poder, deve entrar num momento de hipnose. Sabe por que como que alguém converte? Alguém, no lado físico, no lado carnal, ele morre. Olha, quando o poder lhe toca, ele esquece o que ele está a ver. Ele esquece o que ele está a sentir. Razão pelo qual, quando o Espírito Santo entrou nos discípulos, diz que os que estavam de fora disseram que esses estão embriagados. Esses beberam vinhos, porque eles já estavam inconscientes. Então, é possível toda a igreja falar em línguas? É possível? É bem possível. Depende da dimensão do próprio homem de Deus. Depende da dimensão. É bem possível. E na dimensão do homem de Deus é possível? É bem possível. Na sua dimensão, homem de Deus? Tudo é possível.
Tudo é possível. Nada é impossível. Queridos, se a gente ir no evangelho sem poder, nós não vamos fazer nada. Existem espíritos maus que assolam o povo. Existe a feitiçaria que impede. Sabia que, Massango, que o maior inimigo do crescimento da igreja é a feitiçaria? Os feiticeiros combatem muito contra a igreja. Os feiticeiros combatem muito contra o povo que está numa determinada sociedade. Então, o poder é que tira. É por isso que Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele ungiu-me para libertar os cativos e para anunciar o ano aceitável. O ano aceitável é a salvação. Mas não podemos dizer que o ano aceitável, esquecer a parte que ele disse, ele ungiu-me para libertar os cativos. Mas esse poder, de onde vem esse poder? De Deus. Vem o poder de Deus. vem de Deus. Todos os homens de Deus têm manifestado o poder vem de Deus. Eu falo por mim. O seu poder vem de Deus. O meu poder vem de O Deus. homem de Deus tem poder. Muito poderoso. Porque Deus deu-me este pacote. Obrigado, homem de Deus. Apóstolo, não sei se quer comentar este assunto, só para passarmos para o nosso tema central, para voltarmos com o líder Romão Lee. É assim, Massango. Quando eu disse acerca dos milagres, demonstração de poder, há certos momentos que o poder de Deus é necessário para acontecer dentro da igreja. Mas a visão é a palavra de Deus. O poder de Deus se manifesta em cima da palavra de Deus. Então, hoje em dia, os homens de Deus, ao entrar na igreja, a primeira coisa é a mostrar o poder de Deus. Aonde que foi semeado a palavra de Deus? Depende dos níveis espirituais. Há homens de Deus que são usados na área profética, há homens de Deus que são usados na área da palavra de Deus. Depende dos níveis que Deus nos deu. Mas a minha visão é a palavra de Deus, porque a palavra é que liberta, a palavra é que cura. O homem de Deus faz demonstração de poder? Sem nenhum problema, mas a base no meu ministério é a palavra de Deus. Obrigado, apóstolo. Líder, em 30 segundos, para passarmos para o nosso tema central, por favor. Não sei se quer comentar este assunto. Ou podemos passar para o nosso tema central? Podemos avançar? Sim, podemos avançar. Obrigado, líder Romão Lee. Obrigado, apóstolo Carlos. Obrigado, pensador. Posso chamar de pensador, né? Amém. Mas pensador por quê? Um homem de Deus, ser pensador. Esse título não é para os mundanos, não é para pesquisadores, cientistas. Pensador, um homem de Deus ser pensador. Sim, é a graça, é o dom que Deus me concedeu, que quando estou no silêncio, eu sou inspirado. No silêncio. Eu sou inspirado. As minhas palavras são palavras de vida, são palavras de conhecimento, são palavras de sabedoria. É por isso que você vai conseguir perceber que mesmo Salomão, ele disse, quando Deus disse, peça o que você quiser, ele diz o quê? Ele pediu a sabedoria. Então, é o dom, é a graça que eu recebi, que as palavras que eu tiro são palavras inspiradas por Deus. Mas essas palavras recebem no silêncio. No silêncio. É por isso que eu sou pensador. Então, o homem de Deus fala quando cala. Quando calo. Porque falar não é somente palavras. Sabias que há pessoas que falam dentro deles? Eu tiro aquilo que eu estou a ouvir dentro de mim. Exato. E aquilo que edifica, aquilo constrói. Eu sou pensador por quê? Porque eu posso falar para o governo, eu posso falar para diferentes, até para homens de Deus. Eu posso falar para a sociedade. Eu não tenho um limite de atuação. Eu atuo em todos os lugares. Mesmo alguém, quando quer prosperar no negócio, eu lhe ensino, até mesmo sem aprender de alguém. Eu não preciso aprender outras coisas, determinadas coisas. Só pensa. Eu só penso. Quando alguém traz uma pergunta... Não seria receber inspiração divina, uma revelação? Não seria isso? Ou será arrebatado pelo Deus para um outro mundo? É só pensar, ou pensador, Não, passando a repetição. É inspirado. Eu sou inspirado pelo Espírito de Deus a pensar. Há momentos que você pensa o pensamento de Deus. Penso o pensamento de Deus. Exato. Mas esse termo, pensador, não é um termo mundano. Não é, na Bíblia tem pensadores lá. Não é termo mundano. É que nós diabolizamos tudo. Dizer pensador, eu estou a pensar para edificar. Eu sou dado pensamentos para edificar, para construir. Sabias que há pessoas que
eles não foram ensinados com alguém. Por exemplo, vou lhe perguntar uma coisa. É bem possível alguém tornar uma Manassés, por exemplo, de aconselhar as mulheres sem aprender, sem passar da escola. Mas está a edificar os lares. E as mulheres que estão sendo edificadas são essas que também que vão à igreja. Não estão a receber de um pastor, não estão a receber de um profeta, não estão a receber de um apóstolo, mas estão a receber de uma mulher que foi dado esse dom. Não são todos que são dados dom. Profetiza, então pensa lá porque você é profeta. Eu sou profeta, sim, porque eu consigo ver, consigo ouvir, consigo pensar para ajudar os demais. Obrigado, pensador. Obrigado, apóstolo Carlos. Obrigado, líder Romão Lee. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Temos aqui comentário do Nelson Brito, que diz: boa tarde, Mano Massango. Estou ligado a partir de Tete. Nosso muito obrigado. Sônia diz: ligado a partir de Mogonin. Eugênio, boa tarde, Massango, ligado de Nampula. Nosso muito obrigado. Beto Erasmo, ligado a partir da cidade de Maputo. Silvio Patrício, boa tarde, irmãos. Saudades do irmão Felipe, esteve aqui no programa na segunda-feira. Temos aqui um outro comentário do Ibrahim Bimo, ligado. Nosso muito obrigado, ilustre. João Estevão, já estou ligado. Grande líder, Romão Lee. Temos aqui um outro comentário do evangelista Samuel. Paz Graça, estou ligado a partir do Albazine. Nosso muito obrigado. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, que é do Alfredo, que diz que hoje em dia existem santos, apenas dificilmente. Deixou aqui um comentário relativamente ao nosso tema. Podemos colocar aí o nosso tema central, já podemos colocar, já entramos no nosso tema. Temos aqui o comentário do Fausto, que diz: boa tarde, família, ligado a partir do bairro de Intaca. Nosso muito obrigado. Temos aqui os comentários do Isaltino. O Isaltino hoje está muito ativo na nossa página do Facebook. O Isaltino é um dos maiores blogueiros do nosso país, ou melhor, é um dos maiores criadores de conteúdo do nosso país. Um forte abraço, irmão, firme avante. Ele diz o seguinte: o debate está imperdível. Nosso muito obrigado. Temos aqui um outro comentário da Ana Simões, que está conectada ao nosso programa. Austro Moisés, ligado a partir da minha família CAD. Hoje não vamos falar de um tema político, mas sim um tema religioso. Nosso muito obrigado, ilustre. Temos aqui um outro comentário do Domingos, que diz que estou ligado da Beira. Nosso muito obrigado. Em diálogo nós recebemos o pensador, recebemos o apóstolo Carlos, também recebemos o líder Romão Lee, que vai nos ajudar a dialogar em torno do nosso tema, que é: ainda existem santos? Este é o tema proposto para o dia de hoje. Hoje em dia nós ouvimos que sim, existem santos, ouvimos que não existem santos. Começo com o líder Romão Lee. Líder, como uma pergunta prévia, o que é um santo? O que é ser santo? E indo direto ao nosso tema, para começarmos com o nosso diálogo, ainda existem santos? Sim. Ainda existem? Ainda existem. Santos? Ainda existem. Eu sou um deles. O líder é um santo. Sim, eu sou santo. Mas será que pode trazer mais detalhes disso? Claro. Bom, é o seguinte. Não pasmem os internautas, também não pasmem os telespectadores com relação a que eu sou um dos santos. Eu sou santo assim como todos aqueles que pertencem à Igreja de Cristo são santos. E na pergunta do Massango, santo é um termo que deriva do hebraico kadosh, ou kadoshim. Kadosh, que significa separado ou santo mesmo em português, kadoshim para os santificados. Então, este é um atributo designado para todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. E a Bíblia Sagrada, em especial o apóstolo Paulo, toda vez, metade das suas cartas, quando ele fazia a composição, ele sempre dizia aos santos de, ou aos santificados de. Paulo, ele não teria usado o termo santos se porventura os coríntios fossem pecadores, ou talvez a igreja de Éfeso fosse pecadora, ou mesmo a igreja das Galácias e tantas outras igrejas. Paulo, ele, quando escrevia suas cartas, ele sempre fazia na nota introdutória, ele tinha o gosto de usar o termo santos. Então eu não vou ainda me aprofundar, porque não quero ouvir meus irmãos também aqui em Cristo,
para depois, mais tarde, se Deus permitir, vamos já desenvolver o assunto. Mas santo significa separado e os santos ainda existem. Todo aquele que faz parte do corpo de Cristo é um santo. E temos aqui um exemplo concreto de um santo, que é o líder Ramon Lee, é um santo. Sim, eu sou um dos santos que faz parte do corpo de Cristo. Não. Eu sou um deles. De tantos santos que Cristo tem pelo mundo todo. Obrigado, líder Ramon Lee. Passo agora para o apóstolo. Apóstolo, indo para a nossa questão prévia. O que é um santo? O que é ser santo? E também, ainda existem santos? Massango, é assim, na minha forma de ver as coisas, o santo não existe. O santo não existe. Não existe o santo. Mas temos aqui um exemplo concreto de um santo. Temos aqui o líder Ramon Lee, é um santo. É a forma dele perceber a visão da vida dele, como diz que ele é santo. Mas na minha forma de perceber as coisas, o santo não existe. Não existe. Existem aqueles que buscam ter a santidade, se santificar. O que é se santificar? É fugir o pecado. Como é que nós vamos fugir o pecado? Mas hoje em dia, o pecado está a falar mais alto, em vez da santidade. Mas se eu for a te dizer que em todas as igrejas aqui em Moçambique, se tu entrares, queres ouvir a palavra salvação, são raras as igrejas que falam da salvação. Hoje não se prega Não se prega a salvação. O que se prega? Hoje em dia se prega a teologia da prosperidade. Hoje em dia estamos preocupados com dinheiro no cesto na igreja. Não estamos a falar da salvação. Mas eu já perguntei a uma serva, algum dia eu disse, sabe o que é fornicação? A pessoa não soube me responder. Mas está dentro de uma igreja já há anos. Os líderes não estão a ensinar. Não estão a ensinar. Então, dizer que eu como apóstolo Carlos, não posso dizer que sou santo, porque sou sujeito a cair em pecado. Só de eu ter saído de casa até aqui, posso ter pecado. Dentro de chave, posso ter pecado nos meus pensamentos. Então, eu dizer que eu sou santo, não posso afirmar. Somos salvos pela graça. Então, não existem santos. Não existem santos. Dentro da igreja, fora da igreja, não existem santos. Não existem santos. Pode ser usado de que maneira? Por Deus. Porque Deus usa. Deus nem os próprios pecadores, Ele usa. Por que Deus usa os pecadores? Por causa de quê? Por causa do povo que está dentro da igreja. Mas você como líder já está reservado o teu lugar. Um dia. Então, dizer que sou santo, não acredito. E os líderes das igrejas não são santos? Massango, não vou falar tanto dos líderes, porque cada um conhece a sua vida. Eu estou a falar de mim. Eu, como apóstolo Carlos, não posso dizer que sou santo. Porque são tantas coisas que eu cometo na minha vida. Por isso, porque quando acordamos de manhã, a primeira coisa é nos pedir misericórdia dos nossos pecados. Porque sabemos que somos pecadores. Então, nós devemos fugir do quê? Do pecado. Buscamos ter a santidade. Obrigado, apóstolo. Passo agora para o pensador. Pensador, ouvimos o líder Ramon Lee, também ouvimos o apóstolo. O líder afirmou que sim, existem santos. Eu sou um santo. E ouvimos o apóstolo Carlos dizer que não, eu não sou santo. Eu me considero um pecador. Só por pensar, eu posso ofender a Deus. Para o pensador, o líder falou, o pensador estava no silêncio. O apóstolo também falou, o pensador estava no silêncio. Acredito que estava a pensar, tirando repetição. Qual é o pensamento que nos traz, pensador? O meu pensamento é: não existe nenhum santo, seja líder religioso, seja apóstolo, profeta, bispo, papa, não existe nenhum santo. Eu lembro muito bem quando os discípulos eles perguntam a Jesus ou pedem um ensinamento: Senhor, mestre, ensine-nos a orar. Quando ele diz, Pai nosso que estás no céu, existe uma parte que diz, olha, diga, perdoe os nossos pecados como perdoamos aos nossos
devedores. Então, esta foi a oração que Jesus deixou para os discípulos. Esses discípulos que foram os pioneiros como apóstolos de Jesus. Então, eles poderiam orar sempre assim: perdoe os nossos pecados, como assim perdoamos aos outros. Isso quer dizer o quê? Nós pecamos, os outros também pecam, até pode ser para Deus e para nós. É por isso que o apóstolo estava a dizer: se nós precisamos da misericórdia de Deus, é porque nós somos falhos. Eu lembro muito bem uma passagem da Bíblia, em Romanos capítulo 3, diz assim: não existe nenhum justo sequer. Não existe nenhum justo sequer. Então, quando o homem de Deus aí diz que nós fomos separados, sabia que existe justo, existe justificado. Nós somos justificados. E quem nos justifica? É o próprio Cristo. Quem nos justifica? É o próprio Deus. Por que nós precisamos ser justificados, Massango? Então, nós não podemos aqui tapar o sol pela peneira, dizer que aquele apóstolo, porque ele prega... É por isso que existe uma diferença entre perfeito e honesto. Nós, homens de Deus, somos honestos. Nós não somos perfeitos. Nós estamos na fase da perfeição. Estamos a ser aperfeiçoados. Sabias que é por isso que nós precisamos da mensagem, precisamos sempre falar com Deus, precisamos até hoje pregar o Evangelho. Existem pessoas que estão a ouvir a palavra até hoje, que foram batizados há 20 anos atrás. Por que estão a ouvir a palavra? É para ser o quê? É para serem preparados. É para ser o quê? É para serem santificados. Nós estamos no processo de santificação. O apóstolo que estava sendo dito, Paulo, ele diz que eu orei 3 vezes para que possa se tirar uma espinha, porque eu fui colocado um enviado de Satanás no meu corpo. Sabe o quê? É uma parte não boa dele. É uma fraqueza dentro dele. O homem de Deus estava a dizer que mesmo nos pensamentos nós falhamos. Há pessoas que não fornicam, há pessoas que não prostituem, mas eles têm um orgulho dentro deles, são mentirosos, eles cobiçam nos pensamentos. Assim como Jesus disse que antes até de você praticar, só por pensar você já fez. Só por pensar. Só por pensar, você já fez. Quando uma pessoa fornica e uma pessoa pensa, então essas 2 pessoas fizeram a mesma coisa. Fizeram a mesma coisa. Mas, fizeram a mesma coisa mesmo. Deixa eu dizer, o pecado começa onde? Na mente. Começa na mente, começa nos pensamentos. Há quem mata nos pensamentos. Há quem mata nos pensamentos. Estamos andando. Olha, fora existem muitos pecados. Se o líder aí dizer que eu não peco, não é verdade. E depois Deus nem vai permitir ele ser santo, santo, puro, puro, porque o único é Deus. Nós seremos iguais e semelhantes a Ele. Entenda isso. Nós seremos puros, seremos santos quando o noivo voltar e nos buscar. Nós seremos regenerados, seremos restaurados e vamos carregar o corpo celestial e não vamos pecar mais. Mas enquanto estamos aqui, a palavra de Deus diz o quê? Fuja o pecado. Satanás está ao redor. Lembra no livro de Gênesis capítulo 4? Caim foi dito o que com Deus? Olha, o pecado está a te seguir. O pecado está o quê? Está a te seguir, por favor, saia. A minha pergunta, quando Lúcifer pensou mal até ele cair, escuta só, Lúcifer pensou mal aonde a divindade existe. A arena celestial está lá. Ele pensou mal, dizer que eu tenho que levar o trono deste homem. Eu tenho que subir até lá. Não sei se estão a perceber todos os internautas. Então, por favor, se você ver teu pastor aí, é um também que mete água algumas vezes. Ele mete água. Só por pensar, já meteu água. Já meteu água. Tem alguém mesmo por ver uma mulher, epa, que tal? Que tal? Já está, que tal? Mas você disse que tal é diferente daquele que foi atrás. Não disse que tal agiu. Tá bom, Satanás agiu? Lúcifer não agiu. Lúcifer não agiu, só pensou, nem foi levar o trono. Mas não vamos comparar um homem com Lúcifer. Ele pensou. Nós também pensamos e falhamos. Até que o arcanjo Miguel, o Michael, disse que não, esse homem não pode permanecer mais conosco.
é melhor lhe bater para o chão. Porque se permanecer, já está mal ele, já está corrompido. Porque bastar a mente estar corrompida, essa pessoa já está corrompida. Temos aqui o comentário da Irene Magaia. Concordo com o líder Romão Lee. Quando nós somos salvos, recebemos a santidade posicional diante de Deus. E depois entramos no processo de santidade gradual, onde lutamos contra a vontade da carne e buscamos andar segundo o Espírito de Deus. Acredito que o líder Romão Lee irá explicar melhor ao longo do debate. Comentários, pensadores, só para depois passarmos para o líder. Eu estava a dizer que, sim, nós temos que buscar sempre os caminhos do Senhor. Nós temos que fugir os pecados. Temos que fugir a Satanás. Existe a diferença. Existe outro que procura o pecado. Ele vai nas discotecas, está à espera do que lá? Você vai várias vezes, está a ir visitar as irmãs da Rua Araújo, está a ir procurar o que lá? Evangelizar. Não está a evangelizar às 23. Não, o evangelho não é para todos. Tem uma hora para evangelizar. Até o profeta Elias fugiu a Jezabel. Até o profeta Elias fugiu a Jezabel. Quem é você que está atrás das coisas? Temos um exemplo do profeta Ali Massango, que foi até a Rua Araújo, onde ajudou as trabalhadoras do sexo. É isso, é errado o homem de Deus ir até aquela zona quente ajudar. Isso é errado. Quando você levar isso como hábito, é errado. Tem que fazer o quê? Ele foi ajudar. Mas também o homem de Deus, quando vai, está a ir ajudar o quê? Vamos perguntar a ele, foi ajudar o quê? Se foi ajudar, foi dar uma mensagem. Louvado seja Deus. Mas não frequentar naqueles lugares. Homens de Deus que vão tomar refresco onde as meninas estão a dançar de qualquer maneira. Enquanto está a dizer, fujam. Sabe, quando você busca a santidade, você está a ir lá na santificação, você peca por acidente, não propositadamente. Há pessoas que pecam propositadamente. O pecado daquele que é filho de Deus, que segue os caminhos de Deus, não será um pecado de Davi, que espera todos ir na guerra para ficar no palácio e espreitar a mulher de Urias. É exatamente isso que estou a dizer. Quem está no processo de purificação, de santidade, é alguém que faz de tudo para fugir às irmãs. É aquele que faz de tudo para estar longe do tabaco, longe do pecado. Mas se você vai procurar, prontos. É exatamente isso. Obrigado, pensador. Vamos passar agora para o líder, Romão Lee. Líder, ouvimos o pensador, também ouvimos apóstolos, ou melhor, o apóstolo. Ouvimos a explicação deles. Sim. Em algum momento não concordam com a explicação do líder, afirmaram que hoje em dia não existem santos e não é verdade que líder é santo. Bom, eu por acaso fiz aqui algumas anotações e não sei se tenho tempo para poder argumentar um bocadinho. Tem. Obrigado. Mas antes de desenvolver, eu primeiro antes de informar para quem está em casa nos acompanhar, para quem nos acompanha pela televisão, pela internet, nem tudo que eu não concordo é pecado. Nós temos que parar com esse conceito de só porque eu não concordo com algo e taxo o pecado. Segundo fundamento, nós vamos aqui fazer uma pequena divisão aqui, porque aqui eu tive algumas situações que foram mencionadas. A primeira divisão é sobre o que significa santidade ou o que significa santo. Eu disse que santo significa separado. É um termo de origem hebraica, que significa kadosh, e nós traduzimos isso para separado. Depois temos o termo pecado. Pecado significa erro ou errar o alvo, que também é de amartia, esse termo. Então, esses dois termos, eles sobrepõem-se um contra o outro. Ou seja, o santo é a luz e o pecado, trevas, no caso. Ou seja, quem é santo é porque está na luz e quem está no pecado está na escuridão. Então, que primeiro se compreenda acerca desse conceito. 2, existe também um termo chamado sim e outro chamado não. Então, aquele que diz sim é porque tem uma posição. Aquele que diz não tem outra posição. Ora, aqui foi referenciado acerca de não existência dos santos, assim como no nosso tempo já não existem. Eu primeiro trouxe evidências bíblicas que estão nas cartas de Paulo, que Paulo toda vez que se dirigia à igreja, ele usava o termo santos. Ora, meus caros, vou falar dos coríntios. Os coríntios eram depravados, ou seja, eram pecadores.
pecadores de pecadores de raiz. Eram tão pecadores que Paulo teve que escrever aquela carta a fim de fazer correções no seu comportamento. Mas mesmo assim, se repararem, Paulo ele não se exclui de usar o termo santos. Ele emprega o termo santo para eles, o chama de santos. Depois temos a carta que ele escreve para os Colossos, as cartas que ele escreve para os Filipos e tantas outras igrejas que Paulo ele foi fazendo menção. E todos estes eram pecadores, que isso fique claro. Segundo, aqui existe uma subsistência de fala que se acomete. A subsistência de fala é fazer mau uso, ou seja, má interpretação do termo pecado. Amigos e meus irmãos, há uma coisa que devemos compreender. A Bíblia diz em Levítico 19, versículo 2, faz a referência cruzada com a primeira carta de Pedro 1, versículo 15. E o Pedro, ele cita Levítico 19, versículo 2. O Levítico 19, versículo 2 diz assim: eu sou santo, sede vós também seja toda a vossa maneira de ser. O termo eu sou quem? Deus, santo. Isso personifica, ou seja, toma este termo humano, ou seja, toma este termo divino. E quando nós recuamos para Gênesis, a palavra diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o homem é o imago Dei. Sendo homem imago Dei, ele carrega dentro de si vestígios Dei, ou seja, vestígios de Deus. Quando eu sou imagem e semelhança de Deus, Deus é santo. Deus é. Irmãos, entendam bem, Deus é santo. Eu também sou santo. Então Pedro diz assim: como é santo aquele que nos chamou, ou como é santo aquele que vos chamou. Depois Pedro diz: sede vós também santos em toda a vossa maneira de ser, ou seja, em toda a vossa maneira de proceder. O que é um ser? Ser sou eu sou um ser humano. Entretanto, se Deus é santo, eu sou imagem e semelhança de Deus, aqui ocorre a imputação da sua santidade. Jesus, quando ele veio para morrer pela humanidade, por acaso na introdução falou-se do João 1, versículo 1, usou-se o termo ali, o profeta até disse que, falou sobre a palavra, eu não me lembro como ele explicou, mas falou sobre a palavra. Uma pequena correção daquilo que ele falou. Naquele versículo temos o Logos. Quando João ele faz imputação do Logos ali, ele faz Logos citando Heráclito, que era o filósofo muito bem conceituado e muito seguido pelos gregos naquela altura. Então, o João ele usa o meio de persuasão para persuadi-los a poder compreender o que seria Logos, que no caso seria Jesus. Entretanto, meus caros e meus irmãos, ainda nesta linguagem aqui da santidade, quando eu digo que eu sou um santo, eu não estou a pecar. Não estou a pecar. Ou seja, não digo que eu não peco. Porque aqui há problema de interpretação. Não digo que eu não peco, mas digo que eu sou membro do corpo de Cristo. E como membro do corpo de Cristo, eu sou santo. Eu sou santo. Estou santificado pelo sangue de Jesus. Porque foi por isso que ele morreu. Ora, Jesus, se ele não tivesse trago para nós a santidade, sua morte teria sido em vão. Agora, porque senão vou levar muito tempo aqui a explicar somente santo, santo, santo. Vamos lá às perguntas, os pontos que aqui foram mencionados. Aqui um dos irmãos disse: somos salvos pela graça. Não está errado. Ele fez citação de Efésios 2, versículo 8. Graça, meus caros, vou usar esse termo gratia para poderem perceber ou poderem escrever. Significa uma coisa muito linda, graça. Graça é um favor imerecido, ou seja, você é salvo sem que mereça. Aqui, por acaso, quando o escritor Paulo usa esse termo, ele faz ali a imputação um bocadinho acerca do pecado, mas não dos pecadores, acerca do pecado. Porque os pecadores são aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Estes aqui são os pecadores. Mas aqueles que vivem com Jesus, este aqui, o seu termo são santos. Existem igrejas, existem mesquitas, existem templos. Cada um aqui tem sua função e está hierarquizado da sua maneira. Existem nomes, existem no mundo animal. Temos macacos, temos cães, temos crocodilos, temos tantos outros animais que vamos encontrando. Para dizer que, na verdade, para cada instituto, existe aqui um termo que se emprega. Para cada instituto há um termo que se emprega. Então, no meu Instituto da Fé, eu, Romão Lee e tantos outros, estes são santos. Mas para o Instituto do Mundo, não é mesmo o mundo que há nele, 1 carta de João 2, versículo 14. Esse instituto é instituto dos pecadores. Esse aqui não conhece a norma, vivem de qualquer maneira, de maneira depravada e não tem
o vestígio de Deus, ainda que sejam imagem, mas não tem vestígio de Deus, porque eles já estão, corromperam a lei. Agora, depois aqui disse, não existem santos. Eu já expliquei que os santos existem. Eu sou um dos santos, de tantos outros santos que a Igreja de Cristo tem. Depois aqui foi-me dito, falamos da misericórdia. Outro termo que aqui foi mal empregado é o termo misericórdia. Misericórdia, meus irmãos, pesquisa, vão encontrar isso. Miseri e cordis, é como nos unimos essa palavra para misericórdia, que significa ter compaixão do coração. Então, Deus se compadece de que coração? O coração arrependido. Aquele coração que se arrepende e busca a Ele como princípio, como o fim de todas as coisas. Esse coração, quando ele se arrepende, recebe naquele exato momento a lavagem espiritual do sangue de Jesus para a santificação. E depois foi dito aqui que, eu devo até repetir, porque falou-se 2 vezes, que não existem santos. Então, eu não vou mais empregar muitos termos, eu não vou me socorrer nisto que eu falei aqui, acerca da santificação. O que eu quero pedir aqui aos meus irmãos é que eles estudem um bocadinho acerca da tipologia linguística, porque é uma coisa que eu acho que eles têm que verificar. Eles devem se dedicar um bocadinho acerca disso, porque estão a cometer erros aqui. Vou acabar sendo um bocadinho deselegante, peço perdão talvez pelo termo que eu vou usar, mas eu gostaria que eles investigassem um bocadinho mais acerca da tipologia linguística, ver as variantes textuais, verem isso de maneira muito profunda, para que não façam confusão com a língua portuguesa, porque é o que estamos a ter aqui, uma contradição de língua. Obrigado. Sim, ainda com o líder, antes de passar para o apóstolo e também para o pensador. Líder, em algum momento se destacou aqui a questão do pecado. Sim. O ser humano peca através do pensar, no seu dia a dia. Pode não se concretizar o pecado, mas o pecado do pensamento. Mesmo com esse tipo de pensamento pecaminoso, o ser humano pode ser considerado santo? Olha, a Bíblia Sagrada de Romanos 3, 23, 6, 23, ela tem citações acerca do pecado. Porque, na verdade, meu caro, temos Efésios, temos Colossenses, temos Gálatas, temos Apocalipse, temos as cartas aos Coríntios. Essas cartas aqui que eu mencionei são as que mais falam da doutrina do pecado. O pecado ali não está empregado como uma personificação. O pecado está empregado como obras. Por exemplo, falas da fornicação, do adultério, falas da feitiçaria, falas de tantas outras coisas. Então, não significa que eu, santo, não sou pecador. Paulo, ele pecou várias vezes. Ele teve contradições com seu irmão Pedro. O Pedro pecou várias vezes, teve contradições. O próprio Timóteo pecou. Todos nós pecamos. Eu também peco, eu também sou pecador. Não porque eu não tenha pecado, mas a diferença entre eu e um ímpio, ou seja, aquele que está no mundo, é porque eu estou embasado na primeira carta de João 1, versículo 9. Os meus pecados, quando são confessados, são perdoados. É isso que me tipifica como santo. Não que eu seja a pessoa perfeita, eu não sou perfeito. Eu peco, mas eu me arrependo. Obrigado, líder Romão Lee. Passo agora para o apóstolo. Apóstolo, ouvimos aqui a explicação do líder. Eu peco, mas confesso os meus pecados. Daí posso ser considerado um santo. Comentários em torno disso, apóstolo, tendo em conta os pontos levantados pelo líder. Bom, Massango, percebi. Na verdade, foi uma explicação muito bonita. Mas há uma coisa que quero deixar aqui neste lugar. O pecado, Massango, é uma coisa que nós temos que fugir. Nós temos que fugir o quê? O pecado. Porque o pecado destrói a nossa própria vida espiritual. Então, dizer que eu não sou pecador, estaria a mentir. Porque eu peco. Mas eu tento buscar a não pecar. A santidade se busca na palavra de Deus. Buscamos a santidade na palavra de Deus. Eu não tenho como buscar a santidade enquanto não baseio na palavra de Deus. Por exemplo, Massango, hoje em dia, sou um homem de Deus. Me aparece um outro homem de Deus, diz que Deus me revelou que aquela esposa que tu casaste com ela, não é Deus que permitiu. Deves casar com esta aqui. E a pessoa
faz divórcio. E essa pessoa diz que não pecou, porque Deus é quem falou. Eu quero saber, o divórcio não é pecado? Essa questão é para o líder. Sim. Líder, É para responder isso do pecado? É o seguinte, boa pergunta. Por acaso é um debate que se abre acerca dessa questão. Eu, em particular, a minha visão teológica tem minha observação. Há dois grupos. Existe um grupo que acredita que o divórcio não é pecado e há um grupo que acredita que o divórcio é pecado. Pecado. Eu, em particular, tenho minha visão e acredito que sim, que a igreja pode divorciar. Por quê? Vou já responder a sua questão. A primeira carta aos Coríntios, a começar o capítulo 7 aos Coríntios, depois subimos para o capítulo 13, a primeira carta aos Coríntios, fala acerca do amor. Mas, acima de tudo, Deus ele é personificado como amor. Ele próprio diz que eu sou amor. Deus é amor. Ora, Deus é amor. Depois você está num casamento conturbado, onde há violência, humilhações, te insultam, cospem na tua cara, o indivíduo sai de casa, volta não sei daqui a quanto tempo, não despede, não elogia. A pergunta que eu quero fazer é esta aqui. Existe aqui amor? Então, por isso que eu, quando estava falando, eu dei aqui um termo muito específico. Nem tudo aquilo que eu não concordo é pecado, por causa disso. Então, na minha observação, aquilo que eu compreendo das minhas escrituras, se eu estiver num casamento deste tipo, eu prefiro me divorciar. Porque não estou aqui a alimentar aqui o amor de Deus. E não estou a pregar o amor de Deus no meu casamento, e muito menos lá fora. É assim. Quando o homem de Deus que diz que pode divorciar, por que as pessoas nos aproximam, falam dos casamentos? Que, homem de Deus, estou com um problema no meu casamento. Estou a pedir oração e nós oramos. Por que não falamos para as pessoas que podem divorciar? Porque alguém pode chegar a dizer que meu marido não dorme em casa, todos os dias está na baraca. E você diz que, irmã, o segredo ou a solução de você sair deste casamento é você se separar do teu marido. Então, isso estaremos a agradar a Deus? Estaremos a agradar a Deus? Para responder? Sim. de uma forma direta, como Sim, estamos sim, no tempo sim. dele, para passarmos para o pensador, por favor. É o seguinte, irmão. Vou falar em 30 segundos por causa do tempo. Porque esse é o tempo, na verdade, né? Vou ser breve. É o seguinte, irmão. Primeira questão. Quando nós mandamos as irmãs ou os irmãos que estão sofrendo no casamento para orar, temos que avaliar. É só ver na internet, existem muitas estatísticas de pastores, assim como mulheres de Deus, estão tendo suicídio por causa de casamentos mal resolvidos, que o pastor disse, vá orar. Está. Obrigado, apóstolo Carlos. Passo agora para o pensador. Pensador, comentários em torno dos pontos levantados. O líder Romão Lee insiste em afirmar que sim, existem santos e também se considera um santo. Não seria esse o momento ideal, pensador, de afirmarmos que sim, existem santos, com a explicação que o líder trouxe aqui? Ouvimos até o apóstolo dizer, não, uau, trouxe uma explicação muito bonita. Não seria este momento ideal de nós aceitarmos que sim, existem santos e nós também somos santos? Eu só vou dizer assim, ele falou bonito quando diz que nós somos separados. Nós fomos separados e fomos chamados. Fomos chamados, mas não podemos esquecer que no chamado haverá mais uma outra separação, que se chama escolhido. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são o quê? Escolhidos. Quando você voltar, você olha Adão e Eva, você vai perceber que até o mal existia. Quando diz que no dia que você comer dessa fruta, você vai conhecer o bem e o quê? E o mal. Lembrem-se vocês quando leram essa passagem, quando Adão e Eva comeram, eles foram se esconder e descobriram que estavam nus, foram se esconder. Deus procurou a eles. Por que foram se esconder? É por causa do pecado que eles cometeram. Por causa do pecado que eles cometeram,
eles ficaram distantes e longe de Deus, até Deus procurar a eles. Quando você peca, Deus te procura, mas cabe a si tomar uma atitude de voltar ou não. Porque quando Deus pergunta, comeste da árvore? Disse sim, é a mulher que você me deu. Está a culpar quem? Está a culpar Deus. Quando pergunta a mulher, diz, é a serpente. Daí Deus retirou a eles de onde? Do jardim. Mas se você olhar bem, Caim, o filho, quando mata Abel, o que aconteceu no livro de Gênesis, capítulo 4? Quando o Caim ouve, né, da maldição, diz, Senhor, não pode ser assim. Isso não pode acontecer. Porque quando as pessoas me verem, vão me matar. Por causa dessa atitude de Caim, Deus perdoa a Caim. E diz, quem agora vir contra ti será castigado 7 vezes mais. É aquilo que o líder estava a dizer. Não é? De alguém que está separado, mas que se arrepende. Por quê? Porque nós falhamos. Nós não somos perfeitos. Mas com isso, que relações nós podemos tirar? Podemos concluir que sim, existem santos? Não existem santos. Escuta só, há uma coisa. Ele falou muito bem. Deixa eu explicar aos internautas, os que estão nos apresentar. Quando nós recebemos Cristo, nós somos dados um poder de sermos chamados filhos de Deus. Então, quando nós pertencemos a Cristo, é ali onde a Bíblia diz que onde superabundou o pecado, abundou o quê? A graça. Então, nós vivemos pela graça. A graça por quê? Porque, em algumas vezes, quando nós pecamos e nos arrependemos, Deus nos ouve. Mas há aquele que não quer sair do pecado. Tem pessoas que estão mergulhadas no pecado. Tem pessoas que até agora são ignorantes, estão ainda na ignorância. Não querem seguir Jesus. Não querem seguir o caminho da luz. É isso que estamos a dizer. Então, se nós estamos lá, falhamos, como ele disse, cada um tem a sua fraqueza. O homem, ele se arrepende, Senhor, perdão, mas não é estilo de vida. É aquilo que o apóstolo disse, temos que fugir do pecado. Nós não podemos dizer que estamos na graça, então vamos pecar, senão não haverá diferença entre nós e aqueles que ainda estão no mundo, nas trevas. Treva é o quê? Treva é o quê? Treva não é você dizer que estou com Jesus. Treva não é você dizer que não, eu tenho Jesus. Aliás, luz não quer dizer que eu tenho Deus. Não sei se está a entender. Eu tenho Deus. Estou em Jesus porque estou na luz. As suas obras devem ir de acordo com aquilo que você está a dizer. A luz é você impactar as nações. A luz é você chegar aonde as coisas não estão boas, e tornarem boas. A luz é você chegar aonde as pessoas estão erradas, seguir a Jesus. Imagina você se comportar como alguém que está no mundo. Você não vai dizer que sou de Jesus. Você não vai dizer que eu estou no caminho certo. Você não vai dizer que estou a seguir as regras celestiais. Então, deve haver diferença entre aquele que foi separado, como o líder disse, deve haver diferença entre aquele que está a fugir, o quê? O pecado. Porque Deus, quando olha em ti, sabe, não, esse é o estilo de vida. Este é o modelo dele de vida. Quando ele diz para Pedro, Pedro diz assim, Senhor, esses estão nos maltratar nos templos, esses estão nos tirar nos templos, por que a gente não faz como Elias fez? Mandar cair fogo para aqui. E Jesus disse o quê? Vocês não sabem de que espírito sois. Não se está a entender. Mas não estava com Jesus? Estava com Jesus. Por que ele teve um pensamento errado? Estava com Jesus. Por que tirou a faca para cortar alguém enquanto Jesus representa o amor? Sabe por que Deus diz vamos amar o próximo? Não. Você nunca vai conseguir amar alguém se você não consegue perdoar. Você ama porque você sabe que aquela pessoa falha. Deus é amor porque sabe que nós falhamos. Eu repito, nós seremos santos, puros e perfeitos quando Jesus voltar a nos buscar.
quando Jesus voltar a nos buscar, Então, é aí onde nós seremos santos. santos perfeitos, seremos Papa não é santo. Não pode usar linguagem. Se você, ele está dizendo que vamos usar a Bíblia. Se usarmos tudo na Bíblia, vamos olhar também Salomão, que teve 1000 mulheres. Tem que saber separar. Não é tudo que nós devemos Ele usar. falou filosoficamente. Eu fiz também teologia, mas se você quer mergulhar no espírito, deixa um pouco a letra, entra no espírito. Deixa um pouco a letra. A letra mata. Esse irmão deve deixar um pouco a letra. A letra mata. A letra mata. O que eu tenho a dizer é que quando nós pertencemos a Cristo, nós ganhamos uma imunidade. Sabe a imunidade? Sabia que há pessoas que estão no governo, que falharam, que não podem estar presos, porque eles gozam da imunidade. Mas a imunidade nossa não acaba quando nós nos humilhamos, quando nós nos arrependemos, nós continuamos na imunidade, à espera do Cristo voltar, nos buscar. Então, pensador, nós seremos santos na segunda vinda de Cristo Jesus? Seremos puros e perfeitos. Sabe, Jesus veio fazer o quê? Por que diz, olha, quem atentará alguma acusação contra os eleitos de Deus, se Deus é que os justifica? Por que nós precisamos de Jesus como nosso advogado? Por que nós precisamos de Deus para nos justificar? Olha, que nós somos pecadores, mas sim justificados. Sabe por causa do quê? Porque nós, o nosso coração, nós já entregamos a nossa alma para Cristo. Cristo entende, Deus entende que, olha lá, o meu filho falhou e voltou para mim. Não se está a perceber. É ali onde há a diferença entre pessoa que está no mundo e o filho pródigo. Sabias? Há diferença entre filho pródigo e aquele que já está perdido. Como ele está a dizer, está perdido. Porque o filho pródigo é aquele que pediu de verdade. Pai, estou a pedir a minha porção. É a porção dele que pediu. Mas quando pede a porção, foi gastar com o quê? Com meretrizes. Mas depois ele disse, ei, por que eu estou a sofrer aqui? Se afinal de contas eu tenho um pai. Por que estou a sofrer aqui? Enquanto em casa do meu pai está tudo bem. Eu voltarei novamente, dizer que, pai, eu pequei contra ti. Me receba agora não como teu filho, mas como teu servo. O pai disse, não, bem-vindo. Vamos preparar, vamos fazer uma festa para ti. Então, é exatamente isso. Obrigado, pensador, líder Romão Lee, apóstolo Carlos. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, nosso muito obrigado. Gertrudes diz forte, José Maluana, o irmão Lee está a usar muito a filosofia